Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, para conversar sobre saúde. Nós estamos entrevistando diversos pesquisadores dos mais variados campos do conhecimento, desde aqueles associados às ciências da saúde e da vida, como a medicina, a epidemiologia, a biologia, a biomedicina, mas também aqueles pesquisadores e pesquisadoras vinculados aos campos das ciências sociais e humanas, que também têm refletido muito sobre o contexto que a gente está vivendo. Então, conversamos com sociólogos, com antropólogos, historiadores, pesquisadores do campo da comunicação e da informação, tentando entender os impactos da Covid-19, especificamente no Brasil, mas também no mundo. E temos um objetivo duplo aqui, né? Tanto da divulgação científica, de fazer circular um conjunto de saberes baseados em pesquisas, em conhecimentos, em longas trajetórias de pesquisa e ensino, mas também registrar para o futuro um conjunto de informações e situações que a gente vem vivendo neste longo período de pandemia que já estamos chegando a 1 ano e meio no Brasil, e assistindo outros países do mundo saírem dessa situação, com reabertura de escolas, reabertura de ambientes fechados, restaurantes, boates, enfim, e a gente assistindo também a um processo de vacinação muito mais acelerado em outros países e não no nosso, infelizmente. Hoje nós temos como convidada a professora Rosinha Machado Carrion, que é socióloga com formação de doutorado pela Paris 7, Sorbonne, em Sociologia Clínica, e pós-doutorado em Estudo Desenvolvimento pelo Instituto de Pesquisa pelo Desenvolvimento da Universidade Paris 1, também do Sistema Sorbonne. É professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando como professora convidada da mesma universidade. Ela se dedicou, ao longo da sua trajetória de pesquisa, a diversos temas, relacionando as questões no campo da sociologia, relacionando com as questões de relações internacionais, relacionando com questões das desigualdades sociais, com questões associadas também ao campo desses processos de saúde e doença, como nós vamos falar aqui, e atualmente ela vem pesquisando e se dedicando a situações de refugiados, ao estudo da situação de refugiados e a problemática do sujeito em situação de refúgio. E é um prazer para nós aqui do Centro da Eletricidade, nessa parceria com a Fiocruz, contar com a presença dela e para a gente poder conversar um pouco sobre a pesquisa dela, a trajetória dela, especialmente sobre um artigo que ela publicou há alguns meses, há mais ou menos 6 meses, se não me falha a memória, para a revista Nau Social, que é uma revista em gestão social e políticas públicas, vinculada à Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, um texto chamado Brasil, Crise da Covid-19 e Resposta Presidencial, que dá um pouco inspirou o título para essa conversa. Rosinha, é um prazer poder contar com a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre a sua trajetória. Queria que você falasse um pouco da sua escolha pela sociologia e, no campo da sociologia, quais foram os temas que foram te interessando ao longo da sua trajetória. Queria que você contasse um pouquinho dessa história da gente. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Igor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer essa oportunidade. Espaços de fala são tão importantes, ainda mais num momento como esse, em que a gente vive no meio de uma pandemia e de uma situação tão dramática para o povo brasileiro. Bem, em primeiro lugar, digamos, a escolha da sociologia. Eu, nos meados dos anos 60, eu estava voltando dos Estados Unidos, tinha participado de um programa chamado American Field Service, em que eu passei um ano com uma família americana.
E naquele processo foi muito interessante, porque eu venho de uma família assim católica, digamos assim, origem, digamos assim, de uma, como é que dá para dizer, digamos, pessoa que tinha muita terra, terra no campo, venho de uma família então de tradição de terratenentes, e vou morar nos Estados Unidos com uma família de classe média, média, isso nos anos 60, então poucos, 60, de reconstrução dos Estados Unidos, e convivo com pessoas que têm, digamos, origens, uma história muito distinta da minha, mas que são pessoas que viviam num mundo bastante fechado, de uma burguesia, muito interessantes. E eu percebo naquilo, digamos, ou seja, verdades outras que não as minhas. E aquilo me fascina. Então, me fascina tentar entender um pouco mais também a abertura que havia em termos dos costumes na sociedade americana, que era tão diferente da sociedade brasileira. Então, tentar entender, evidentemente, naquele momento, como uma menina de 16, 17 anos, eu não colocava nesses termos, mas, digamos, o impacto que a própria guerra e a necessidade das mulheres ingressarem no espaço de trabalho, no espaço das fábricas, tinha produzido na própria moral americana. Então, esse conjunto de questões me leva a escolher, digamos assim, o campo das ciências sociais. Sempre gostei muito de antropologia, ciência política, mas ainda, digamos, bem jovem, sem saber exatamente como é que a minha trajetória iria se construir. Bem, eu começo a me encaminhar, se eu for olhando a minha trajetória assim ao longo de toda a vida, e isso sempre que se tem que fazer os relatórios CAP, CNPq, sempre foi muito útil, o que eu me dei conta? Há uma questão que atravessa toda a minha trajetória. Essa questão se chama processo de construção democrática. Só que a forma como esse processo de demonstração, ou seja, a forma como isso vai digamos assim, se colocar em termos de objeto de estudo, vai variando historicamente. Sobretudo porque eu sou uma pesquisadora, que eu não posso dizer que eu tenha eleito meus objetos de estudo. Meus objetos de estudo são questões que se colocam diante de mim, questões para as quais naquele momento eu não tenho resposta, mas me instigam em função daquela questão que atravessa toda a minha trajetória profissional, que é a questão da democracia, construção democrática. Bem, então, eu começo a trabalhar inicialmente, digamos, como pesquisadora, com as questões de movimentos sindicais, que era uma questão muito pungente para quem tinha um olhar focado, não se falava em desigualdade naquele tempo, as questões de desigualdade eram tratadas mais em termos, digamos assim, de pobreza, a questão do trabalho. Então, inclusive, se for olhar a minha produção intelectual, no início ela se volta para a questão sindical, trabalhei bastante com essa questão, e sempre tive um sonho que eu acabei não realizando, que era o sonho de trabalhar como operária em fábrica. Mas eu tinha bem claro assim, a cor da minha pele, o meu vocabulário, o meu nome de família, que sempre foi um nome muito pesado politicamente no ambiente do Sul, eu sabia que ia não ser possível, mas eu conhecia as trajetórias como a de Roberto Linhari e outros franceses que haviam feito isso, mas de qualquer maneira, então eu vou para o chão de fábrica, trabalhar como, ou seja, e acabei me construindo naquele momento histórico como socióloga do trabalho, e foquei o meu olhar sobre o trabalho na petroquímica. Então, na época eram dois polos petroquímicos do país, o Polo Norte, que eu tinha uma colega, Nádia de Castro, com um excelente trabalho como socióloga de trabalho na petroquímica, e eu também como referência o Polo Petroquímico do Sul. Eram dois polos, e depois vieram surgir o Polo de São Paulo, mas de qualquer maneira. E eu tive o privilégio, digamos, de viver um momento, digamos, anos 80, 85, onde o Brasil vive uma grande crise econômica, e as plantas petroquímicas são grandes consumidores de energia e é uma grande pressão, então, do Estado no sentido que diminuam esse consumo, como? Incorporando novas tecnologias. Bem, não vou me deter nesse processo, mas eu me foquei no polo petroquímico e ali eu acompanhei mudanças brutais como a informatização do sistema de controle de processo de plantas petroquímicas, que foi o primeiro caso na América Latina, o caso da Copesul, Central de Matérias-Primas do Polo Sul, onde sequer ainda havia scanner no Brasil. Então, uma mudança brutal, o próprio imaginário dos trabalhadores não tinha condições de dar conta daquilo. A Copesul, digamos, porque são processos, eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas são processos extremamente
perigosos no sentido de que, se há algum problema na planta, os produtos não podem ser reencaminhados, grande parte deles tem que ser queimados. Então, sempre assim, uma pergunta básica quando a gente está no polo, está indo para o polo, é olhar para o céu, ver o tamanho da flare, da chama, que a chama que sai de uma central ou de um polo se sabe, digamos, está acontecendo alguma coisa grave ou não. Bem, então eu acompanho todo o caso, pesquisei com a pessoa talvez 7, 8 anos, todo o caso de transformação tecnológica, e com a implantação do STCD, o Sistema Digital de Controle de Processo, eu me defronto com uma coisa que eu não sabia explicar enquanto uma socióloga do trabalho, com os referenciais que eu tinha da sociologia. Profundo sofrimento emocional, casos que provavelmente foram suicídios, mas que nunca chegaram, digamos, a ser colocados nesses termos, casos de impotência sexual. Então, eu me defronto assim com dor, me defronto com muita dor, não tenho condições de dar conta daquilo como socióloga. Vou a São Paulo falar com o Dr. Maurício Trachtenberg, que era da Unicamp. Eu tinha trazido ele pouco antes para Porto Alegre para participar de um seminário sobre conflito, ele muito envolvido com as questões de autogestão, processos, digamos, democráticos no ambiente das fábricas. E ele me diz, minha filha, sai, vai para fora do Brasil. Por quê? Porque o espaço o qual eu olhava era um espaço muito avançado para os termos, digamos assim, da produção industrial brasileira. E as questões que eu me colocava, elas não eram compreendidas no Brasil pelo tipo de indústria onde eu pesquisava. E quando eu chego na Europa, não tinha umas respostas, mas as questões são semelhantes. As questões são semelhantes, e eu tenho, assim, digamos, tive o privilégio de participar de um grupo, eram, digamos assim, profissionais, professores acadêmicos, pesquisadores, que vinham de diferentes campos, que haviam percebido que a profunda transformação na base técnica e ela se acompanha também de transformação imensa no campo da gestão, estava impactando de uma forma assim irreversível, profunda, o sujeito. Bem, aí cria-se um problema. Sujeito, um sociólogo, pensar em sujeito, no final dos anos 80, proibido. Bem, totalmente proibido, da mesma maneira, digamos assim, que a psicanálise, o campo da psicanálise era fechado, era um campo fechado, exclusivamente os médicos podiam exercer psicanálise, assim como sociólogo jamais poderia pensar em sujeito. Tanto quando eu volto da França, eu me aproximo muito da PUA, a Sociedade Psicanalítica Lacaniana de Porto Alegre, que é exatamente, éramos todos transgressores. Eles eram transgressores porque não eram médicos, e propunham o exercício da psicanálise, e eu era transgressora porque eu era socióloga e pensava em sujeito. Naquele momento histórico, na minha universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu amo de paixão, na minha universidade, a Sociologia do Trabalho ainda era totalmente, ela, digamos assim, conduzida pelo, digamos, pelo referencial marxista. Então, não se, ou seja, era a questão do materialismo histórico, não se podia incorporar. Questões do sujeito não faziam espaço ali. Então, eu vou encontrar na POA um refúgio, nós todos transgressores, e foi assim, extremamente interessante. E essa minha relação com a POA, ela fica lá, e é uma relação que hoje eu estou retomando de uma forma bem mais intensa, inclusive ao longo da pandemia, por N motivos que eu toco depois. Bem, então, trabalho com essa questão, digamos assim, faço a formação do doutorado, volto para o Brasil, na URGS, eu sempre fui, digamos, professora titular numa escola de gestão, por quê? Porque a minha dissertação de mestrado foi sobre autogestão, cogestão, então eu fui convidada exatamente nos anos 70, quando a questão da gestão participativa começa a ser discutida dentro das fábricas, que foi o momento em que eu fiz o mestrado. Bem, então trago essa questão para dentro da universidade e, e, e ao mesmo tempo começo a trabalhar com questões, digamos, naquele momento chamava de parênteses aqui. Aqui nós estamos no ano 2000, mais ou menos, na década de 90 ainda, eu crio dentro da URGS o espaço para discutir as questões dos movimentos sociais, das organizações não governamentais, crio talvez um dos grupos de pesquisa mais antigos do CNPq, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas do Terceiro Setor, onde vai se analisar essas questões todas, e aí lembrando que eu estou numa escola de gestão, então dentro de uma escola de gestão, como uma socióloga. Esse foi um eterno desafio, que eu nunca abri mão de uma coisa, a sociologia.
E a sociologia não é um diploma, a sociologia é uma prática, é um exercício. Então, como exercer a sociologia numa escola de gestão que era marcadamente, exclusivamente business. Chegou a ser a única pós-graduação de excelência máxima na CAPES, tá? Marcada pelo business. Bem, então eu começo a trabalhar, digamos, ou seja, o desafio e ao mesmo o desafio de pensar a gestão de outra maneira, de pensar as relações Estado-sociedade, ao mesmo tempo, num momento histórico em que as políticas públicas, o Estado, o funcionário público, ele vinha sendo aviltado há um longo tempo histórico, já desde o início dos anos 80, porque exatamente por digamos, para criar as condições, digamos assim, ideológicas para a privatização do Estado. Bem, então, como eu dizia, então, começa a trabalhar com essas questões também de gestão, um outro modelo de gestão. Hoje, inclusive, eu estou na vice-presidência, digamos assim, da tentativa de formação da Associação Rede Brasileira de Pesquisadores em Gestão Social. A gente estava pensando em formalizar isso, teria formalizado o ano passado, mas aí acabou com a pandemia, o nosso encontro, inclusive anual, acabou, digamos, tendo um pré, o virtual vai ser esse ano. Bem, de qualquer maneira, então, nesse contexto todo, lembremos que anos 2000, Fórum Social Mundial. Eu tive o privilégio também, bem mais jovem do que eu, Igor, mas de participar intensamente dos fóruns sociais mundiais. Aí comecei a interagir muito, digamos assim, com colegas pesquisadores que vinham do Canadá. Eu acabo sendo convidada para participar da rede canadense, porque eu sempre trabalhei muito em rede. Por quê? O ambiente universitário é um ambiente extremamente competitivo, e como eu não sei trabalhar sozinha, então eu fui me articulando a redes nacionais e redes internacionais. Recebo um convite de colegas acadêmicos do Canadá, nesse momento, e coordeno um grande projeto nacional dentro de uma rede chamada Construção de Riqueza em Contexto de Precariedade. Em primeiro lugar, como é que eu ia interpretar a construção de riqueza em contexto de precariedade no Brasil? Naquele momento, estava começando as discussões sobre a fundação da ANTEAG, digamos assim, todas as instituições associadas à CUT, tá? No sentido, digamos, da autogestão dos trabalhadores, também de assumir a coordenação de fábricas debilitadas também por toda a dinâmica da reestruturação produtiva. Então, eu vou escrever isso, digamos assim, no campo da economia solidária, que era um campo que começava a se construir, só que com uma coisa diferente. Eu tenho muito orgulho. Nosso grupo foi o primeiro grupo que pensa a economia solidária na perspectiva do desenvolvimento. E por que isso? Porque é aquela coisa, não é por ser trabalhar, digamos assim, com a desigualdade, com a pobreza, é que tem que ser um estudo pobre. Então, vamos pensar isso também na perspectiva da transformação. A gente sabe que o desenvolvimento é um tema extremamente polêmico, como tu mesmo sinalizaste, eu vim fazer um pós-doutorado depois em Paris, no Instituto de Pesquisa sobre o Desenvolvimento, sobre questões do desenvolvimento, já associado a uma atividade que eu venho exercer posterior. Bem, mas fechando aqui, então, nós montamos esse projeto, tive uma equipe maravilhosa, entre as quais a Eliane Carleal, uma pesquisadora assim, fantástica, sólida formação marxista, muito influenciada pelo pensamento de Schumpeter, a questão da inovação. Inclusive, esse projeto deu origem a teses de doutorado, dissertações de mestrado, a vários, digamos assim, jovens, como o teu Mateus aí, de iniciação científica, com um perfil maravilhoso. Bem, e fizemos esse projeto, participamos desse projeto, e na sequência disso, nesse meio termo, eu começo a interagir muito também com colegas pesquisadores, digamos, do continente africano, porque esse projeto que eu acabo de referir, esse projeto era coordenado, digamos assim, por canadenses de Quebec, portanto francófonos. Eu tive a oportunidade de interagir com colegas e com a realidade de Burkina Faso, Senegal, Togo e Mali, países de fala francesa. Só que eu, como brasileiro, eu digo, tudo bem, eu quero agora interagir, me apaixonei pela realidade, a complexidade da realidade do amplo continente africano, e seus 50 e tantos países, mas eu digo, eu quero interagir, então, com os países africanos de língua oficial portuguesa, portanto, os PALOPs, bem, e que são Moçambique, Guiné-Bissau,
Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Bem, o que o pesquisador faz? Busca a rede de pesquisa, me associa à Rede Luso-Afro Brasileira de Ciências Sociais, comecei a participar, conheço colegas, e em função desse conhecimento, desses contatos, posteriormente seria convidada a participar quando Cabo Verde começa a refletir sobre a criação de uma escola de gestão. Essa é uma história, assim, só para te contar como é que, em que contexto isso ocorre, seria outra história, mas não é possível nesse momento aqui. Bem, de qualquer maneira, então, e nesse momento também estava se discutindo um mestrado em Cabo Verde, e eu sou convidada inicialmente para participar de uma disciplina e acabo sendo convidada, já havia o dinheiro, não lembro se é da Fundação Luxemburguesa, mas já havia os recursos para aquilo, e me convidam para dar uma disciplina e, no fim de contas, pedem que eu assuma a coordenação. Então, eu tenho um desafio muito grande, porque já vem assim formatadas as disciplinas e como, digamos assim, pensar toda a problemática da decolonização, digamos assim, num programa que vem formado, digamos, por uma ideologia branca, supremacia masculina, europeia. Tá bem, então aí eu digo, olha, o que eu posso fazer aqui é os colegas que eu vou convidar, então, para assumirem essa disciplina. Bom, nesse momento também começa a se atravessar um outro desafio, que nós vimos já dentro com o surgimento do Reúne, nós começamos já a gestar dentro dessa escola de administração exclusivamente business, um curso de bacharelado em administração pública e gestão social. Então, eu e uma colega, ela pela pública e eu pela gestão social, começamos a idealizar isso. Foi um jogo de braço forte, muito forte. Conseguimos, digamos, que isso passa, digamos, e até que em 2014 entra como um bacharelado específico, o primeiro bacharelado no Brasil, foi criado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Administração, em Administração Pública e Gestão Social. Bem, mas nesse processo todo, voltando a Cabo Verde, então, eu sou convidada para assumir esse mestrado, e foi, assim, uma experiência incrível, extraordinária, até porque eu pego um processo de mudança na história de Cabo Verde. Digamos assim, era um país, digamos, recursos muito escassos e com muitos momentos dramáticos na sua história, as famosas fomes, né, digamos assim, que atravessaram o país por sua condição insular, pela aridez de seu solo. E eu acompanho esse momento ainda, digamos, que era seguro andar nas ruas, e que esse país, digamos assim, com um problema muito sério, digamos assim, de escassez de recursos, mas ao mesmo tempo com uma desigualdade mais ou menos controlada. E exatamente, eu acompanho um momento de uma grande, lembrando que Cabo Verde é um outro ponto extremamente interessante, tem a sua independência decretada, eu acho que em 74, alguma coisa, e aí é outra história já, e nos anos 90, então, é que vai se dar a primeira eleição para a presidência da República. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque outro desafio que eu vivi também na minha vida profissional foi quando eu encontrei enorme racismo entre pessoas negras. Então, digamos assim, quando começo a trabalhar com África, vem com aquela coisa, eu branca, horrorosa, coisa. Então, eu senti muito bem essa branquitude. Nunca me esqueço no Senegal. Então, assim, o povo, todos negros, eu era a única branca. Aquilo era como uma chaga, porque eu não tinha como esconder, digamos assim, a minha condição, porque ela estava na pele. Bem, e eu, então, nesse, começa a me lembrar dos fatos agora. Bem, então eu me deparo com o fenômeno do racismo entre pessoas, digamos assim, teoricamente da mesma etnia, com a mesma cor de pele. E isso, para mim, então, me joga na tentativa de buscar compreender, e aí que eu vou entrar em todo o debate do neocolonialismo, da decolonização. Tem uma pessoa fantástica nesse momento, uma francesa, François Verger, que está com um trabalho muito interessante nesse campo também, Boaventura de Sousa Santos começa a lançar essa discussão. Então, ali me acende uma luz. Não basta o processo político de independência. A questão, digamos assim, da dominação, ela é introjetada, ela está na cabeça. É preciso, digamos, um projeto de libertação da subjetividade, e que é alguma coisa que eu estou trabalhando muito hoje também, e que se reflete no artigo esse que tu referisse. Bem, então, realizamos o mestrado em Cabo Verde,
E aí, o que acontece? Quando eu começo, eu falei que eu pego essa transição entre uma sociedade, digamos assim, com recursos escassos, mas com uma relativa, onde a desigualdade não era gritante, com uma sociedade onde a desigualdade vai se tornando progressivamente gritante. Bom, Cabo Verde, de todos os países do continente africano, embora seja um arquipélago, mas pertence ao continente africano, embora os cabo-verdianos não se sintam, digamos, grosso modo, povo Uhum. identificado com a África, mas se sintam muito mais europeus, sob o argumento de que era um arquipélago, não existia ninguém, os portugueses chegaram, e então, portanto, bom, é também outra questão. Mas, de qualquer maneira, então, trabalhando vendo a transformação em Cabo Verde, eu começo a compreender que eu não posso entender aquela realidade sem eu entender da geopolítica internacional. Porque, na realidade, Cabo Verde é uma caixa de ressonância daquilo que acontece. E é exatamente, digamos, isso vem numa sequência, digamos assim, do atentado de 11 de setembro, então se deslocam, digamos, as zonas estratégicas de interesse geopolítico internacional, e aí, exatamente aí que eu começo a me aproximar do campo das relações internacionais, tentando compreender qual é a nova ordem mundial que se instala, então, no globo. Tá? E aí, então, me volto muito para o campo da sociologia política do internacional. Bem, pode ver que isso aí sempre assim, é um grande desafio nos campos onde eu estou instalada, eu sempre com uma questão nova. Só como eu digo, eu não escolho, eu sou atropelada por elas. Eu não tinha condições de fazer uma colaboração efetiva, de colaborar, porque esse mestrado que eu fui convidada a assumir a coordenação era para formar, foi para formar o quadro de executivos do governo cabo-verdiano. Então, Uhum. sente o tamanho da responsabilidade. Eu vou estar formando assim, os executivos do governo, entende? Então, eu não posso fazer isso sem que eu consiga entender onde é que eu estou, e entender onde é que eu estou. E aí eu fiz uma pesquisa extremamente interessante também, vários tabus, várias, digamos assim, utopias que eu tinha foram caídos por terra. Por exemplo, uma pesquisa que eu faço foi no sentido de tentar entender, digamos, a emergência de uma sociedade civil local, junto com as ONGs, organizações sociais que vinham emergindo. E aí compreender que o programa que a ONU instala, assim, com a melhor boa vontade, que era um programa que dizia, tudo bem, a ONU, em vez de encaminhar o recurso para cada uma das organizações sociais, das ONGs, individualmente, o governo local faz um programa de Estado, e então vai para o governo, e o governo, então, com todo o seu discernimento, vai encaminhar para as ONGs. Mas, evidentemente, com o clientelismo, então, a incipiente construção de uma sociedade civil local é abortada por uma tentativa cheia de boas intenções da ONU. Então, isso me Uhum. joga também a tentar entender o que é, afinal de contas, essa tal de cooperação internacional para o desenvolvimento. É isso que me leva a fazer o pós-doutorado nesse campo. Então, eu entro nesse campo, digamos assim, da política, da sociologia política, do internacional, e também acompanhando as transformações que vem acompanhando no mundo em termos de, digamos, ou seja, esse movimento de radicalização da direita. Bom, Uhum. aí eu, inclusive, em 2014, pouco antes do incidente do Charlie Hebdo, o incidente, digamos assim, do massacre do Charlie Hebdo, eu, por conta própria, eu fiquei 1 mês e meio na Europa, eu fiquei, porque eu, em 2010, quando eu fiz esse pós-doutorado na Paris 1, sobre estudos de desenvolvimento, eu percebi alguma coisa assim extremamente inquietante que eu já havia percebido, mas eu percebi que havia se cristalizado uma situação extremamente dramática na França. Por quê? Porque o governo francês havia falhado diametralmente no processo de integração, digamos, das pessoas de outras Uhum. nacionalidades que chegavam ao país. Nos anos 80, inclusive, houve um imã que ele tenta muito essa aproximação, ele tenta mostrar isso para o governo francês, mas simplesmente o governo francês, digamos, ignora isso. E na meu entendimento, foi extremamente, digamos assim, desastroso. Não exerceu esse processo de integração e, e eu e eu resolvo tirar assim esse 1 mês e meio e fico assim 15 dias em Portugal, 15 dias na Alemanha, 15 dias na Itália, 15 dias na França, e foi assim extraordinário perceber que na Alemanha, apesar, digamos, do alemão ter muito claro quem é o Uhum. alemão e quem é o migrante, a Alemanha fez uma política de integração. Já contrariamente à França, que na França se criou uma situação de gueto hoje. Por exemplo, o migrante, ele sabe que ele não é aceito, mas ele entendeu isso e ele entende também que a França é dele. Então, digamos assim, há quase que uma ruptura, quase que um estar de costa dentro de certos grupos, e cria uma situação assim extremamente complexa de se solucionar. Bem,
Mas então, nisso, e com a ascensão dos movimentos, digamos assim, fascistas no mundo, a Hungria, a própria Itália, digamos, movimentos na Itália, movimentos na Espanha também, eu vou tentar entender isso e começo a me interessar pela questão do populismo. Porque Uhum. vejam que eu começo a me interessar por isso de uma forma assim, mais contundente, eu digo, é isto que agora é a questão que está se impondo a mim, ou seja, coincide exatamente com a eleição de Bolsonaro. Como que esse, digamos assim, capitão aposentado chega a reformado, chega à condição de presidente do país? O que leva a esse fenômeno? Bem, inclusive, em fevereiro de 2020, eu estava na Europa, e até trouxe um livro da Rosa Valon, digamos, muito interessante, do Rosa Valon, tinha acabado de sair, sobre a questão do populismo, mas com uma versão, uma análise do populismo, ainda assim, digamos, bastante depreciativa. E chego no Brasil e, exatamente, começa a pandemia, eu descubro que a POA, a Sociedade Psicanalítica Lacaniana, com a qual eu tenho esse vínculo, digamos assim, afetivo, intelectual tão forte, e a qual eu havia retornado à casa paterna já em 2019, me vinculando, digamos, a um seminário sobre a questão do sintoma, que era uma questão que começa a me interessar também, que havia um sintoma no ar. Bem, Sim, já sim. vinha participando assim formalmente de um seminários de estudo debate, eu então me vinculo a esse seminário chamado Psicanálise Política, onde nós vamos discutir também, ou seja, que entra no campo, digamos, quase que de uma sociologia dos afetos, como diria o Safatli, Vladimir Safatli. Então eu começo em como é que nós vamos, digamos, compreender isso que está acontecendo para além da razão sociológica pura. Nós vamos ter que incorporar, que meu desafio sempre foi de incorporando outras razões. Por exemplo, eu não sou economista, mas sou obrigada a estudar economia. Eu não Uhum. sou, digamos, Uhum. psicanalista, mas sou obrigada a incorporar referenciais da psicanálise. E então, me vinculo a esse grupo e a gente começa. Então, foi muito interessante. Eu diria assim que a Sociedade Psicanalítica Lacaniana e os colegas dessa sociedade tiveram um papel assim extremamente forte na minha, digamos, do modo como eu atravesso a pandemia. Sem dúvida alguma, esse grupo intelectual e o grupo da minha rede brasileira de pesquisadores de gestão social, que é um grupo extraordinário de colegas, e a gente sempre, desde a fundação da rede, ela data lá do início do milênio, a gente teve a preocupação de fazer os encontros, digamos assim, interiorizando, em Juazeiro do Norte, em Petrolina, em Palmas. Por quê? Para tirar dos centros, digamos assim, dos centros comuns, como São Paulo, Belo Horizonte, evidentemente que posteriormente, Belo Horizonte nunca houve, mas houve em Lavras já. Então, uma preocupação, houve em Cachoeira do Bom Jesus, uma preocupação de interiorizar exatamente para capilarizar e permitir que a gente trabalhe exatamente com a gestão social, então com uma gestão humanizada, com gestão com valores democráticos, e muito com a questão, fundamentalmente com a questão de uma ecologia de saberes, a incorporação dos diferentes saberes, questionando enormemente os sistemas de avaliação, digamos assim, as lógicas que regem esses sistemas de avaliação. Bem, então, nesse processo, então eu diria assim, eu sou extremamente grata nessa dinâmica, digamos, a minha rede brasileira de pesquisadores de gestão social, a Sociedade Psicanalítica Lacaniana de Porto Alegre, também, digamos assim, aos colegas latino-americanos estudos avançados, onde eu tive essa vinculação, digamos, dentro do mestrado que nós criamos em 2017, 2018, em Segurança Pública Cidadã, ou seja, como pensar, ou seja, a gente tem que olhar também para aqueles que exercem a segurança, como humanizar o exercício da segurança, e nesse processo, então, ou seja, então eu tenho um grupo com o qual eu consigo discutir muito interessante Uhum. grupo, digamos, de uma forma mais aprofundada, a questão essa do populismo para além do registro de uma sociologia, de uma ciência política, nessa abordagem, de uma antropologia, nessa abordagem tradicional. Por aqui eu paro para te dar condições de fazer alguma pergunta também. É Não, que mas foi ótimo. 50 anos de pesquisa não é fácil de resumir em Não é 10 fácil minutos. resumir. Eu imagino, não é fácil resumir, mas é muito interessante como você falou que os temas emergem, te provocam, eles te atravessam a pensar, certamente, mas ao mesmo tempo tem algumas questões que são muito fundamentais do seu interesse, que eu fui observando a questão do sujeito, da subjetividade, das emoções, daí do sofrimento, né? Isso desde quando você estuda as questões associadas ao trabalho, né? Essas dimensões já estavam, quer dizer,
mesmo que de outra perspectiva, de outro lugar, mas estavam colocadas ainda, já naquele momento de outro, quando você trata da questão dos refugiados, outras questões, tem essas dimensões tão colocadas. Eu tenho várias perguntas, na verdade, eu pensei várias, lendo o seu texto, que eu recomendo a leitura também, dessa revista, que é uma revista tão interessante, eu não conhecia, eu conheci pelo seu texto. No seu texto trata de alguns pontos muito importantes. Eu vou começar de um mais geral, né? E depois vou fazer alguma pergunta mais específica. O mais geral em relação falando um pouco dessa sociologia política das relações internacionais. E aí eu fico pensando no lugar do Brasil no mundo nesse contexto da pandemia. Já foi uma questão que muitos sociólogos, historiadores, cientistas políticos se dedicaram por conta da eleição do próprio Bolsonaro, né, enquadrando isso dentro de um movimento de ascensão da direita, da extrema-direita no mundo. Né? Ao mesmo tempo, a pandemia coloca outras cores e outras dimensões muito mais catastróficas para esse momento, né? E digamos que o Brasil está se tornando páreo do mundo, países não estão deixando mais brasileiros entrarem, como a França, enfim, não estão, ou limitando muito a possibilidade de entrada, limitando voos do Brasil para os países. Quer dizer, então, isso tem dimensões muito complexas para um país em desenvolvimento como o nosso, que não pode ficar isolado, que depende de uma cadeia de produção internacional, inclusive, né? Isso com com a pandemia fica evidente na produção da vacina, a nossa dependência dessa cadeia de produção internacional, mas isso está em outros setores, né? O agronegócio, o setor do petróleo, quer dizer, setores muito importantes para o Brasil fazem parte de uma cadeia internacional. Então, queria que, quando você escreveu o texto, a gente estava ali mais ou menos você pode me corrigir, uns 4, 5 meses de pandemia, né, no Brasil. Agora a gente está chegando a 1 ano e meio, né? Então, como é possível avaliar, do ponto de vista dessa sociologia política das relações internacionais, o lugar do Brasil no mundo nesse contexto de pandemia e no modo como, usando o termo da gestão, o modo como ele gerenciou essa pandemia, né? Que tipo de gestão de crise foi feita também? Acho que outros países do mundo fizeram de modo muito mais eficaz e eficiente do que o Brasil, certamente. Como a Austrália, Nova Zelândia, Israel, o próprio Estados Unidos, agora na gestão do Biden, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bem, Igor, em relação ao primeiro momento da questão que tu coloca, a questão da posição do Brasil no mundo hoje. Bem, é extremamente complicada, ou seja, de um lado, os governantes conseguem separar muito bem, digamos assim, o que é o governo brasileiro e o que é o povo brasileiro. Então, ou seja, hoje é quase que um descolamento, digamos assim, o que é, como está sendo gerido o país e quem é o povo. Tá? Bom, mas quem é o povo também é uma questão complexa, entende? Porque quem é o povo, a gente sabe, digamos assim, que quase 40 milhões de brasileiros, digamos, elegeram Bolsonaro. Então, ou seja, nesse povo, mas, digamos, há um destaque para uma classe, digamos, para uma, como diria Gramsci, para esse grupo, digamos, os intelectuais orgânicos. Então, é muito nítida a posição dos intelectuais orgânicos, digamos, totalmente questionando e contra, ou seja, essa ascensão essa tentativa de imposição de um fascismo no Brasil. Então, isso é muito claro, digamos, os intelectuais, quando pensam no Brasil, percebem os intelectuais orgânicos com uma posição profundamente crítica e percebem um povo, generalizando assim, em geral, digamos, como estado de profundo sofrimento. Então, de um lado, tem-se esse bloco, de outro lado, tem-se essa bolha, que ou seja, esse grupo que hoje está instalado no poder. Então, aí houve erros grotescos a nível de relações internacionais, ou seja,
como alguém colocou, digamos assim, a família imperial, Carlinhos, o Flavinho, o Bananinha, entende? Essa família imperial interferindo em questões de política internacional, ao mesmo tempo, nosso Itamaraty, que tem uma história fantástica, o Brasil como um país historicamente neutro, um país, assim, digamos, com um excelente trato das relações internacionais, há um desprezo pelo atual governo pelo Itamaraty, ou seja, o desprezo pela ciência do governo atual não se dá apenas no campo, digamos, da saúde pública, no campo sanitário, e não se dá também à vida dos brasileiros esse desprezo se dá também, digamos, ao conhecimento, ao fantástico, digamos, construção de perfis intelectuais dentro do Itamaraty. Bom, então, com isso, ou seja, as desastrosos pitacos do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, os desastrosos, digamos assim, política, até me esqueci do infeliz, esse que era ministro das Relações Internacionais, a gente consegue esquecer, consegue estar branco de memória. Eduardo Araújo. Então, o caso terrível, aquele do cidadão, aquele que era ministro da Educação, que foi um desastre absoluto, que vai assumir um posto no Banco Mundial, eu fiquei com pena dos funcionários do Banco Mundial. Então, digamos assim, a incompetência, mas eu não diria só incompetência, a perversidade do governo Bolsonaro, ela cria, evidentemente, digamos assim, chagas nas relações internacionais. A atitude do Bolsonaro em relação à esposa do Macron, a atitude, digamos, do próprio, esse cidadão aí, como é que é o nome dele, o Araújo, que era ministro das Relações Internacionais, em relação à China, entende? Então, há um desastre, assim, horroroso. Isso, evidentemente, digamos que o mundo sabe que isso não representa o, o Brasil enquanto população. Mas não adianta, existem instituições, e aqueles que estão na cabeça das instituições que nos governam, digamos assim, a esse nível, estão com essa política desastrosa. E mais ainda, eu diria, digamos assim, que nós vamos levar muitos anos, infelizmente, para tentar chegar onde nós estávamos antes de iniciar o governo Bolsonaro. Então, na educação, assim, é uma coisa desastrosa. Então, ou seja, das próprias bolsas do CNPq, das quase 4.000 que foram aprovadas com mérito de doutorado e pós-doutorado, apenas 300 e poucas vão ser financiadas, e ainda o ataque do governo em relação, digamos, às bolsas de iniciação científica, quando a gente sabe, com certeza tu sabe também, eu sei, qualquer pesquisador sabe, o diferencial que dá na formação de um jovem que foi bolsista de iniciação científica, a capacidade de desenvolvimento intelectual que dá a esse jovem. Então, a destruição, com todo o impacto que isso está tendo também sobre a educação, entende? Ou seja, de novo, aprofundando as desigualdades, porque, digamos, tem crianças que têm o computador em casa, tem um computador para cada um deles, tem condições adequadas de espaço para isso, tem uma família, tem a família que consegue, inclusive, no meio da pandemia, até para a falta de amparo afetivo, pela ausência de contato, consegue colocar personal para as crianças, consegue criar pequenos grupos, digamos assim, de atividades, digamos, esportivas entre as crianças. Então, eu tenho observado, as famílias com recursos estão criando várias, digamos assim, alternativas também de socialização a custos bastante elevados para os seus filhos, além, evidentemente, digamos, do acesso privilegiado. Então, o estrago, assim, ele é profundo no campo da posição do Brasil no cenário internacional, é alguma coisa que, ou seja, a desastrosa condução da economia. Então, o desastre é por todos os lados. Agora, uma coisa que me preocupa também é como que o povo brasileiro vai reagir no momento das eleições que nós vamos ter em 22, porque a gente sabe que a nossa memória é uma memória bastante curta. Entende? Então, como que isso vai repercutir, esse desastre, essa perversidade, essa necrofilia do poder? Tá? Então, essa escolha de quem tem direito a viver e quem morre, digamos assim, essa coisa que eu olho, digamos assim, a pessoa em situação de vulnerabilidade social com desprezo, como alguém que merece menos a vida. Então, eu diria assim que o desastre no Brasil hoje ele é tão grande, há muito tempo já eu digo, talvez fazem 20, 30 anos, que para viver no Brasil é preciso ser esquizofrênico. Nós temos que ter uma atitude na rua e uma dentro de casa. Porque dentro de casa, se meu netinho corta o dedinho, ai, queridinho, meu Deus, bota um band-aid. Agora, quando você está na rua, isso ficou muito claro para mim nos anos 80.
quando assim havia muita criança de rua em Porto Alegre, e as crianças se aproximavam, a gente fechava o vidro do carro com uma violência que era capaz de cortar um dedinho. Era uma coisa assim, porque o pânico que a gente estava. Então, por que esquizofrenia? Porque eu tenho que ter uma sensibilidade no privado e outro tipo de sensibilidade no público, e ao mesmo tempo sem me alienar com isso, sem deixar de enxergar os problemas. Por quê? Porque se eu deixar me invadir pela dor que eu vejo no público, eu não consigo trabalhar. Então, eu tenho que fazer. É uma coisa assim, extremamente dolorosa. Isso ficou muito claro para mim, porque eu morei 2 vezes em Paris, já tinha morado nos Estados Unidos, de ver sociedades, digamos assim, onde existe a possibilidade, claro, com todos os entraves do mundo contemporâneo, mas de uma relativa saúde mental. E como o Estado brasileiro joga contra, sobretudo nesse momento, a própria saúde mental do brasileiro. Então, e entrando, ou seja, como que eu estou colocando também, já estou respondendo ao segundo momento da tua pesquisa, que a gestão da pandemia. O Brasil, quando chega a crise da Covid, o Brasil já vive uma situação assim digamos, de crise, paradigmática, porque a crise econômica, a crise social, crise política, crise institucional, sobretudo a institucional, me chamava muita Educacional, atenção sim, dos sim, meus sim. alunos em sala de aula, mostrando assim, digamos, o esvaziamento da finalidade do partido político. Por que é importante um partido político? Mas, na medida em que eles são cooptados por interesses pessoais, eles perdem a sua condição de representatividade, que vai gerar, consequentemente, uma crise institucional. Então, nesse quadro todo, digamos, nós temos ainda essa essa perversidade, porque eu não acho, digamos, que as atitudes, digamos, do presidente Bolsonaro sejam assim ao acaso. Se a gente tem um livro fantástico do Campbell, que é sobre a linguagem da LTI, a linguagem do terceiro Reich e a linguagem do Bolsonaro, na sua articulação, ela se assemelha muito, digamos assim, à linguagem de Hitler. Então, a gente vai ver que aqueles arrobos não é alguma coisa, digamos assim, impensada. Aquilo faz parte de uma estratégia, aquilo faz uma parte de uma estratégia de manipulação das massas também. Então, eu diria que nós estamos, assim, diante de uma situação. E ainda por cima, né? Ou seja, tudo aquilo que Bolsonaro questionava, que era, digamos assim, o clientelismo, ora, quem abraçou e se curva e beija os pés do Centrão hoje, se não o governo Bolsonaro? E agora, a tentativa de, quando é criada uma CPI para a Covid, eu nunca imaginei que fosse eu lá estar torcendo para Renan Calheiros poder assumir a relatoria de uma CPI da Covid. Ao ponto a coisa chegou, digamos assim, a um ponto tal, digamos que eu entendo aquela frase, política nunca se sabe quem vai ser. Claro, Bolsonaro vai ser Exato. inimigo eterno, mas os outros nunca se sabe, porque realmente, ou seja, a investida antidemocrática tentativa do governo de invalidar a CPI já antes mesmo de começar. Então, eu diria que o quadro assim, é lamentável, a situação do Brasil no cenário internacional também ela é extremamente difícil, mas, sobretudo, o impacto, digamos assim, na saúde dos brasileiros e na educação. Na educação, ou seja, assim, fuga de cérebros, a própria Coreia, em plena guerra, em pleno 50, 53, foi a guerra da Coreia, durante a guerra, a Coreia insistia, continuava insistindo na educação, Sim. Singapura, o que existiu. Eu me lembro nos anos 70, quando eles davam milagre japonês, o famoso milagre daqueles países, o que tinha por trás? Investimentos maciços em educação. Então, vou ficar por aqui para tu poder seguir também. É, não, eu acho que esse ponto que até não era a pergunta específica que eu ia falar, mas é um ponto muito importante que você tocou, que é a consequência de uma ausência de bolsas para o sistema educacional, especialmente na pós-graduação, e a gente observa de maneira muito acelerada a fuga de cérebros, né? Que não era antes, e mais ainda, doutores desempregados, né? Mestres desempregados e sem perspectiva de se empregar. Então, é uma situação muito grave, porque a gente teve um conjunto de políticas sociais de inclusão, né? Inclusão na graduação, inclusão na pós-graduação, que foi muito importante, mudou o perfil da pós-graduação, e de maneira muito interessante, inclusive, pessoas com outras realidades, outros conhecimentos. Você falou um pouquinho antes do processo de decolonização. O tempo inteiro eu tenho alunos
né, que estão me desafiando. Isso é muito me desafiando no sentido assim, né? Por que não outros autores? Por que não? Isso é muito interessante. Eu acho muito interessante. Como professor, eu como professor particularmente me sinto desafiado no sentido positivo, de buscar outras literaturas, de buscar outras leituras e de ler junto com os alunos, em conjunto, outros autores e autoras de outras matrizes teóricas, origens étnicas, enfim. Isso é muito interessante, traz para o estudo como um conjunto de questões muito, muito importantes e muito interessantes. Por outro Deixa eu lado, te fazer uma quando a gente... pergunta. Tu conhece um autor chamado Mbembe? Aquiles Mbembe? Sim, É sim, Aqueles fantástico. Mbembe, Fanon, fantástico. Fanon Mbembe. Trazer para Fanon os alunos também esses autores, eu acho que é muito interessante. é muito interessante, é muito rico, né? Eu acho que trazer essa leitura e discutir e ver como eles lidam com os clássicos também, né? Para não é uma questão só, não tem mais clássicos, eles também estão lidando com os clássicos e tratando a importância. Os clássicos são importantes, sim, né? A gente vê, mas também tem outras abordagens e outras coisas que os clássicos não dizem. Mas eu queria voltar à minha pergunta inicial em relação a essa crise na própria educação, na pós-graduação, que em específico na pós-graduação, mas na educação. A gente tem uma crise na saúde muito forte no Brasil, no SUS, etc. Embora toda uma estrutura do SUS invejável no mundo, a gente tem uma estrutura de saúde pública que é invejável no mundo inteiro, né, em termos de estrutura, em termos do Programa Nacional de Imunização, em termos da própria gestão. É claro que há problemas, não estou negando isso, há problemas, mas há uma estrutura que é muito, muito importante que nós conseguimos instituir, que precisa ser aprimorada, não abandonada, mas aprimorada, né, em termos da sua gestão, em termos da capacitação profissional, em termos, quer dizer, da valorização profissional, inclusive, em termos da distribuição de recursos, sejam eles humanos e materiais. Mas no campo da educação, essa dimensão se deu, inclusive, por exemplo, na não definição de políticas educacionais, num desmonte da CAPES do CNPq, né, e nesse conjunto de bolsas. Então, a gente tem presidente da CAPES, não tem presidente, não tem diretor de avaliação na CAPES, não tem passa a ter. Quer dizer, é uma situação muito caótica e desastrosa, né, que eu acho que esse número que você traz aqui, de 4 mil bolsas, que já é pouco, né, Rosinha? A gente pensar assim, o total já era muito pouco para o nosso país. E agora só 300 e poucas serem aprovadas, assim, é uma sensação de quase nada. Então, é uma dimensão de crise muito grande e uma falta de investimento naquilo que poderia ser uma resposta, inclusive, para a Covid, que é a educação e a ciência. Né? Desculpa me alongar na pergunta, mas você tocou num ponto que eu acho que é muito importante para a gente tratar. Eu vou começar pegando um gancho, quando tu dissesse lá, digamos assim, investimento em bolsas, lá ainda nos governos anteriores, e me chamou muito a atenção, porque naquele momento era um momento, digamos, ou seja, não foi, evidentemente, discutir a questão da globalização, mas, digamos, do mundo globalizado, havia uma intenção, digamos, dos governos, é difícil falar em esquerda hoje em dia, mas dos governos com É, sensibilidade social, no sentido da importância de internacionalizar. E aí é fundamental a criação de programas como o Brasil Sem Fronteiras, porque sim, como é que eu vou, digamos assim, como é que eu vou criar um corpo, digamos, de profissionais com uma visão mundializada, se eles não tiverem também uma experiência para além das fronteiras. Então, aquele programa que levou tantos jovens para fora do país, claro, ele teve problemas de avaliação, teve uma série de problemas no meio, mas ele foi sensacional, porque sempre me chamou a atenção. Em países como o Canadá, o jovem não consegue acabar, digamos, o ensino médio se ele não tiver aos 14, 16 anos já uma experiência internacional. Então, a fundamentalidade do Brasil Sem Fronteiras na formação, digamos assim, de uma internacionalização. Eu me lembro, é uma coisa que eu costumo repetir em sala de aula com meus alunos, que quando eu tive a oportunidade de trabalhar vários momentos fora, estudar, inclusive já nos anos 80, eu fui convidada para trabalhar num dos centros mais, na realidade, o centro mais importante de sociologia do mundo, que é o IRESC, o Instituto de Pesquisa de Cidades Contemporâneas, onde eu trabalhei com um pesquisador do Centro Nacional de Recherche Scientifique na França, que é o CNRS brasileiro, convivendo e andando pelo mundo inteiro com cientistas, eu tenho certeza
absoluta, Igor e meus ouvintes, que nós brasileiros, quando nós somos bons, para ser extremamente modestos, nós somos, no mínimo, tão bons como os melhores do mundo. Digamos assim, a capacidade científica dos pesquisadores brasileiros é extraordinária. Tanto que eu me prontifiquei para ser, digamos assim, cobaia das vacinas, até por uma relação, assim, digamos que eu achei que eu tinha, pela minha idade, eu tenho mais de 70, então de contribuir com a minha saúde, que é uma saúde excepcional, para participar desse processo, pela confiança que eu tenho em organizações como a Anvisa, inclusive na avaliação que a Anvisa fez agora da Sputnik, que eu não questiono de forma alguma. Se a Anvisa colocou isso, é porque é uma coisa séria, não importa 60, 100, cento e tantos países, o mundo inteiro, se a Anvisa disse que não, eu me pauto pela Anvisa, eu confio, porque eu confio na ciência brasileira, eu confio no potencial dos nossos pesquisadores, porque eu morei na Europa nos anos 80, quando além de falar a minha língua, eu tinha que falar a língua deles, quando eles não falavam, além do francês, nem sequer inglês não falavam na época, e quando eu tive que sofrer com todos os preconceitos de vir de um país latino-americano, mulher, jovem, bonita, e conseguir me impor pela minha capacidade intelectual. Então, a gente percebe como realmente, digamos, e tenho convivido com colegas extraordinários. Em primeiro lugar, parabéns à ciência brasileira, parabéns aos pesquisadores brasileiros. Agora vamos entrar no desmonte que está havendo absoluto, retomando aqui os números das 4 mil e poucas, ou seja, foram aprovados quanto ao mérito 3.080 bolsas de doutorado e pós-doutorado no Brasil. Dessas 3.080, apenas 13% vão ser financiadas. Isso com financiamento ridículo, porque uma bolsa de doutorado, um valor de 2.000 e poucos reais durante 4 meses, então um valor hoje que chega mais ou menos a $300 por mês, 300, 400 dólares por mês, tá? E uma bolsa de pós-doutorado é 4.000 e poucos reais, então alguma coisa também como $500 mês. Bem, isso, digamos assim, que o pesquisador se concentra, faz exclusivamente aquilo durante aquele período. Pós-doutorado, ainda ele tem que ter o salário da universidade, mas de qualquer maneira. Então, nós vemos assim esse desmonte, isso é inominavelmente grave, porque o que está acontecendo, digamos, com as crianças, a gente já sabe que 70% da população brasileira é analfabeto funcional. O que significa analfabetismo funcional? É incapaz de interpretar um texto, não consegue interpretar um texto. Então, temos essa defasagem, na realidade, digamos assim, temos, talvez, digamos, os que são alfabetizados, 90% alfabetizados, 70%, chegamos a que percentual de brasileiros que, de fato, conseguem interpretar. A absurda agressão do Estado no momento em que é retirado disciplinas que permitiam pensar, como a sociologia, a filosofia, são tiradas do currículo escolar, numa medida exatamente como fez a ditadura militar lá nos anos 60 e 70, que a gente conseguiu, digamos, com toda a retomada do processo democrático, reinserir essas disciplinas de reflexão dentro do currículo escolar, hoje foram retiradas de novo. Então, a vilipendiação, o estrago que este governo vem fazendo no campo da educação e no futuro do Brasil. Hoje a gente já sabe que, ao mesmo tempo que nós temos 14 milhões de brasileiros, digamos assim, fora digamos, da população, um potencial para ser ocupada, 14 milhões fora do mercado de trabalho, tá? Nós sabemos também que há ofertas de emprego e que não tem quem assuma, porque não tem a qualificação, as competências requeridas para assumir aquilo. Então, é um absurdo, assim, eu vejo o Brasil, assim, digamos, desabando por assim, tipo um funil que ele vai desabando, assim, e desaparecendo. Realmente, assim, eu gostaria muito de ver um futuro, mas diante do tamanho do estrago que nós estamos provocando, porque não, tudo bem, nós temos, digamos, a Amazônia, coitada, até a Amazônia está sendo destruída, os nossos índices que estão passando, então, além da dizimação do patrimônio natural do Brasil, além disso, nós temos, não adianta se nós temos graças à Embrapa, nós temos hoje uma agricultura, um agronegócio desenvolvido, mas também com todo o problema que gera disfunção do campo. Tá? Nós temos recursos naturais, nós temos um pré-sal, mas não adianta isso se nós não tivermos educação. E quem está te defendendo a educação hoje é alguém que durante muito tempo ficava irritada, porque os empresários falavam muito em educação e diziam, muito bem, meu filho, fala em educação, mas tudo bem. Ou seja, aquilo parecia
assim, alguma coisa a mais que era para desviar a questão. Mas não tem mais como não encarar a grande questão do brasileiro hoje. O genocídio, de um lado, e, de outro lado, a destruição do futuro do país pela dizimação da estrutura do ensino, pela dizimação da pós-graduação, pela dizimação da escola, por essa proposta idiota, essa proposta imbecil de levar o ensino, que as famílias promovam o ensino dentro de casa. Meu Deus do céu! Imagina, as famílias ricas não vão fazer isso, de forma alguma. As famílias que puderem, não. Agora, quem vai fazer isso? Digamos, aqueles grupos sociais que já não têm as mínimas condições. Imagina como é que um pai vai poder apoiar um filho, como é que uma mãe vai apoiar um filho, se não conseguiu nem, digamos assim, pela sua trajetória, incorporar o conhecimento que provavelmente teria querido incorporar para poder construir a sua vida. Então, eu diria assim que é terrível e, digamos assim, muito destruidor das esperanças. O que nos dá algum alento ainda é que eu, no caso, eu tenho 2 netos, tenho um neto de 17 anos, e ele quer mudar o país. Ele acredita. Então, que coisa maravilhosa. Isso é uma questão. Dentro desse caos, todo tem um ponto positivo, é que eu começo a ver que a juventude, de novo, está começando a lançar, não sei se vocês observam isso também, a lançar um olhar sobre a política. Então, está saindo daquele. Eu estou falando aqui, digamos assim, a juventude de uma classe mais abastada, mas eles estavam tão totalmente fora. Claro, há embates, porque há uma ideologização total e absoluta da questão política, hoje seria outro ponto de discussão, mas só finalizando aqui, eu queria colocar o que é a indicação dessa senhora para a coordenação da CAPES. A senhora é essa de uma universidade particular, que coordenava, inclusive, desculpa, não sei se ela coordenava, mas que estava vinculada a uma pós-graduação, que teve conceito 2, o conceito mais desqualificado possível, e que entrou com processo para conceito 4, bom, não vou discutir, digamos, como que chega do 2 para o 4, mas, de qualquer maneira, com tantos cientistas, com trabalho, com pesquisa, com produção intelectual, com formação, nos 4 campos da vida intelectual, que é o ensino, é a formação de pessoas, é a produção intelectual, é a gestão, com tanta gente com competência, por que buscar essa senhora? Acho que no interior de São Paulo, nada contra o interior de São Paulo, mas qual é o brilho, qual é o lugar que essa senhora ocupa na ciência brasileira? Por que essa senhora ali? Por que ideologizar dessa maneira perversa a educação? Não conheço a senhora, mas, ou seja, a gente é preparado para avaliar, e há critérios, que critérios científicos, que critérios de mérito, que critérios acadêmicos, que critérios técnicos levaram a escolha dessa senhora para a coordenação da CAPES? Gostaria de saber. Excelente, Rosinha, excelente. Realmente a gente vive um momento de muita perplexidade, para dizer o mínimo, né? A gente quase todo dia se depara com uma possibilidade de perplexidade. Quando a gente já viu tudo, a gente vê alguma coisa que mostra mais gravidade da situação que a gente está vivendo e que boa parte tem a ver com uma gestão desastrosa, como você bem disse, uma gestão muito implicada com compadrio, clientelismo, troca de favores, né? Tudo aquilo que se constituiu como sendo oposição, né, desse governo, né, que era o processo ideológico, né, chamado como sendo ideológico, enfim, os cargos como sendo mais voltados para técnicos e menos ideológicos. A gente vê, então, que técnicos é esse, né? Quando a gente tem, por exemplo, no Ministério da Saúde, tivemos no Ministério da Saúde um não técnico, um não especialista na área, quando temos uma presidente da CAPES que não tem um reconhecimento na área da educação, tem tantas pessoas na área da educação no Brasil, importantíssimas, interessantíssimas, seja de qual matriz ideológica, político-ideológica sigam, mas tem pessoas com um reconhecimento muito maior, ou pelo menos reconhecimento. Igor, ontem eu li em algum lugar, não sei onde foi, que o comentarista dizia: morreram
ou seja, o número de soldados que morreram, digamos, naquelas batalhas do Brasil na Itália durante o final da Segunda Guerra ali, e o número de brasileiros que estão morrendo. Aí imaginem o seguinte, se tivessem colocado um sanitarista para, digamos assim, para coordenar as forças brasileiras, um militar, tá? Sem nenhum menosprezo aos militares, mas alguém, digamos, dizem que tem experiência em logística, mas sem conhecimento nenhum do campo da saúde para gerenciar a crise sanitária. Então, eu acho que são questões assim que a gente, ou seja, tu não tem nem argumento racional para entrar nisso. E aí, como tu trouxesse essa questão também, digamos assim, a manipulação, e aí foi que eu procuro nesse artigo que tu traz aqui especificamente, digamos, a manifestação dos afetos, ou seja, como que o populismo se instala, então, onde eu tenho, digamos, diferentes grupos, ou seja, com demandas diferentes, uns que queriam aumentar a sua lucratividade, alguns empresários, outros porque tinham perdido a sua já não é só condição de classe, como já se analisa muito bem, mas tinham perdido a sua condição de acesso a certos bens, e como essas demandas tão diferenciadas, tão distintas, vão se agrupar, digamos, um significante vazio, e significante vazio como a Lava Jato, então, pessoas com demandas tão diferenciadas, uma quer mais lucro, a outra quer comer, como que tudo isso se une em torno da Lava Jato e vai, então, criar um inimigo comum, esse inimigo comum, então, o governo anterior, e vai viabilizar, digamos, a ascensão do poder daquele, digamos assim, que é exemplo do Hitler na Alemanha nos anos 20 e 30 ali, 30 se coloca, digamos, como grande salvador da pátria. Tá? E toda a questão, digamos, da massa, como a massa é manipulada. Então hoje, eu estou assistindo ainda essa semana, hoje não estou assistindo porque exatamente estou aqui, mas está vendo no Rio de Janeiro, na PUC, no Centro de Relações Internacionais da PUC Rio, uma sequência de lives muito interessantes sobre psicanálise e relações internacionais. Então, é muito interessante ver que no campo das relações internacionais também, digamos assim, no campo, a certa forma eu vinha fazendo isso já, mas digamos assim, como dentro do seio de uma instituição tão respeitada como a PUC-Rio, no seu campo das relações internacionais, se começa a perceber a necessidade de trazer aquilo que não é do campo da política, que não é do campo das instituições, mas aquilo que é do campo do afeto. Então, quando a gente pensa em crise, digamos, se pensa assim, a crise do econômico, crise do material, crise do intelectual, mas há também uma crise dos afetos. E então é fundamental para poder tentar entender o momento que nós estamos vivendo, porque é isso que me leva, inclusive, a investir na questão do populismo, porque, novamente, é um desafio que se coloca para mim, que eu não consigo dar conta, e eu quero dar conta, eu quero entender, eu preciso entender como socióloga, entende? E eu só fui entender quando eu fui capaz de trazer, incorporar essa dimensão, digamos que vamos chamar assim vulgarmente de afeto, entende? Que é a dimensão do psíquico. Exatamente. E dos afetos, é interessante que quando a gente fala em afeto, há uma memória, uma representação social, para usar um termo, muito associada a algo harmonioso, mas não os afetos não são só esses, né? Os afetos também são ódio, também são raiva, também são ressentimentos, quer dizer, são outros afetos. O ressentimento que tem muito é uma questão que está hoje, digamos assim, porque quando eu comecei a me interessar pela questão de quando começou a se impor para mim desde 2010 a questão naquela época dos imigrantes, depois dos refugiados, mas aí, digamos, como entrar como socióloga, porque a sociologia clínica, que foi minha formação de doutorado, ela tem um compromisso também, digamos assim, em primeiro lugar, atender uma demanda, ir ao encontro de uma demanda, e outra coisa, não apenas investigar, não apenas investigar, escrever sobre aquilo, mas como contribuir, digamos, para minimizar, em última instância, digamos, o sofrimento. Então, hoje um conceito, que inclusive é de uma carioca, da Rosa Dubois, paulista, da USP, é o de sofrimento discursivo. Então, como que o sistema de poder, tá, ele impede, inclusive, a capacidade de fala. Então, para poder trabalhar com, digamos assim, a dor de pessoas em situação de refúgio, para poder trabalhar com ressentimento com essas questões todas, poder dar conta
através da fala, espaços de fala, porque não pensa, Igor. Qual é a tua formação, Igor? Qual é a tua formação? Em comunicação, formação em comunicação, e depois em história. O Então, pós-doc foi em história. também tu vem de um campo como eu tive o privilégio de coordenar o grupo da URGS quando houve a reabertura do Rondon em 2005. Não é um elogio ao Rondon, mas é um elogio, digamos, à riquíssima experiência que me foi viabilizada naquele momento, e agora me perdi, agora pensei no Rondon, me perdi, mas de qualquer maneira, não, então, quando eu chego lá, qual era a minha imagem? Eu, como socióloga, eu sou uma inútil para as transformações sociais, porque eu não consigo construir uma ponte, eu não consigo construir eu não consigo tratar uma pessoa doente, mas aí eu fui me dar conta, quando eu tive que explicar, na época tinham mudado a forma de distribuição do Bolsa Família, eu estava lá com a última comunidade Cocama, no interior, digamos assim, da Amazônia, onde não tem estrada, se vai ou de helicóptero ou se vai pelas águas, e que para eles conseguirem entender, eles não conseguiam entender aquilo que eu tive que pegar 2 garrafas de água e misturar as águas numa terceira. E aí eles conseguiram entender que isso e isso estava misturado. Aí eu comecei a entender aos poucos, digamos, que o sociólogo podia ter um papel além de mostrar dados, além, digamos assim, de construir dados que vão subsidiar políticas públicas, mas, digamos, hoje a minha atenção se volta muito para como ajudar o processo de libertação das pessoas. Se antes eu denunciava a opressão, eu denunciava a alienação, por isso que cada vez mais eu estou incorporando a psicanálise hoje. Hoje eu quero atuar não apenas na denúncia, no apontamento, na indicação de diretrizes, mas na minimização do sofrimento também. Muito importante. Rosinha, o tempo passou, agora que eu me dei conta do quanto que a gente já conversou. Eu acho que a gente pode ver uma outra conversa, que pensando nessa questão da crise dos afetos aqui, enquanto estava falando, quanto que isso daria uma outra conversa futura. Eu sei da sua agenda comprometida, mas a gente pode pensar enfim, com alguma folga de calendário, em algum momento a gente conversar sobre isso. Acho muito importante. Uma crise dos afetos, e também fiquei pensando numa crise da empatia também, né? A gente tem visto muito isso, assim, a impossibilidade das pessoas se colocarem no lugar do outro, no sofrimento alheio, né, diante da dor do outro, não conseguir se comover com a que pessoas estão morrendo, perdendo seus entes queridos, impossibilitadas, às vezes, inclusive, de velar os corpos por conta da pandemia. Isso produz um sofrimento, assim, além de outros, né, perdendo empregos, perdendo casa, perdendo, quer dizer, enfim, perdendo sonhos, né, inclusive, e projetos de vida, dedicação, desde o pequeno comerciante até, quer dizer, é muito grave o que a gente está vivendo em termos também, obviamente, da questão social, mas ela não está desatrelada dos impactos que tem na saúde mental das pessoas, né? Não tem como separar as estruturas sociais dos processos psíquicos e mentais das pessoas, né, envolvidas nisso. Então, a gente podia, em algum momento futuro, falar sobre isso, mas agora eu queria agradecer muito a sua participação. Você abrilhantou aqui a nossa live, as nossas conversas com essas questões que você coloca. Acho que o texto é um texto de 23 páginas, mas que eu convido a todos a lerem, uma leitura super agradável e rápida, que coloca várias questões. A gente não conseguiu dar conta de todas aqui, a gente cotejou alguma questão do populismo, a questão das relações internacionais, a questão da gestão, mas tem muitas outras questões que podem ser ainda trabalhadas nesse texto, a questão da psicologia das massas, que eu queria te perguntar também, quando você cita o trabalho do Freud. Enfim, tem várias questões naquele texto, várias entradas que são muito importantes e interessantes. Então, eu queria te agradecer muito pela participação e já fazer aqui o convite para uma parte 2 em algum momento, quando a sua agenda permitir. De qualquer maneira, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Pena que a gente não pôde ouvir as perguntas dos nossos jovens. Espero que nós sejamos jovens assistindo, mas com certeza vai ser assim um prazer. Eu acho que todo espaço, digamos, de fala e espaço que possa de alguma forma contribuir para alargar um pouco as perspectivas, vai ser um prazer isso. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi muito bom também, gostei muito de te conhecer, e a tua interlocução também é extremamente afável.
e essa questão que tu colocasse muito bem a questão da empatia, a questão dos cancelamentos, como é que fica tudo isso? Então, estou totalmente à disposição, vai ser um prazer muito grande, muito obrigada pelo convite. Eu só vou te pedir uma coisa, Igor, me passa depois a forma que meus netos costumam assistir, de vez em quando, quando eles têm disponibilidade, as lives da avó, e a avó sempre avisa, né? Eu não consegui passar para eles, eu pedi para o Matheus, mas foi hoje de manhã, um pouco em cima da hora, me passa depois como é que as crianças vão conseguir acessar isso, tá bom? Claro. Eu Pode ter que se preocupar com netos. Com certeza, com certeza. Eu vou dizer que para todos, a gente está no Instagram, ao vivo pelo Instagram da Memória Oficial. Essa live vai ficar disponível no canal do YouTube. Não acreditamos que ainda essa semana já deve estar disponível no canal do YouTube. E também fica disponível no site do Memória da Eletricidade, no acervo do Memória da Eletricidade, para todas as lives. Então, a gente está ao vivo. Memórias da Ele... Então, é www.memoriasdaeletricidade.com.br. Tá no site lá e também no próprio canal do YouTube, que é da Memória da Eletricidade. Todas as lives estão lá já, que a gente faz. A gente sempre... Isso é um trabalho que o Arthur faz, inclusive, gostaria de agradecê-lo publicamente, né, de colocar todas as lives, né, registrar e cadastrar depois lá tanto no site quanto no canal do YouTube, estão todas lá disponíveis, organizadas numa playlist para quem quiser assistir, né, elas estão lá organizadas. Tá bom? Então, Rosinha, muito obrigado mais uma vez. E quem quiser assistir depois já sabe o caminho, né, pelo Instagram da Memória da Eletricidade, pelo canal no YouTube ou pelo site. Né? São 3 aí caminhos, possibilidades de recuperar e assistir essas lives. Mais uma vez, Rosinha, muito, muito obrigado a você. Eu agradeço. Obrigada também, Arthur, por ter acompanhado, e obrigada ao Matheus, que não está aqui, mas foi quem intermediou esse momento. Muito obrigada, então. Uma boa tarde a todos. E vamos continuar na luta, pessoal. Na luta, vamos continuar na luta pela educação, pela ciência, pela saúde e pela vida, né, de todos. Muita responsabilidade em 2022 na hora do voto. Sim. Sim. Pela saúde, pela vida, pela Fiocruz, pelo Butantan, pelos nossos cientistas, pela ciência brasileira. Ok. Obrigado, Rosinha. Tchau, tchau.